Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de Kubernetes e hoje no quarto encontro nós vamos falar de três conceitos: pod, namespace e label. No encontro passado a gente já tinha falado sobre pods, também sobre um pouco de namespace e labels, e a gente viu que pods e namespace propriamente dito, eles são objetos do Kubernetes e o pod é muito importante nesse contexto do Kubernetes, do KS8. Por quê? Porque é através dos pods que a gente vai criar a nossa estrutura. Como a gente viu, né, para a parte de Docker Engine, Docker Runtime, levando esse conceito, seria mais ou menos como se fosse um container. Aqui no Kubernetes é uma estrutura um pouquinho maior, né? Aquele container que pode ser um ou mais, raramente são mais, né? Geralmente é um container, juntamente com outras propriedades e particularidades, características particulares que cada pod tem o seu, digamos assim, eles são singulares. Então eles têm volumes, têm IP, têm ID e outras características singulares. Então, para a gente criar um pod, eu deixei uns comandinhos aqui. Existem várias formas que a gente pode criar um pod. O Kubernetes ele não se limita a uma padronização só. Você pode fazer da maneira que você quiser. Tem diretamente pelo comando kubectl run nginx, que aqui seria o nome do pod que a gente quer. Menos menos generator seria a versão do nosso pod e de qual imagem ele vai fazer o pull, ele vai baixar e fazer o build dos containers. Aqui no caso seria uma imagem do nginx, servidor. Eu criaria dessa maneira. A gente pode fazer também via arquivo de manifesto, aquele arquivo YAML, né, YAML, através do comando kubectl create "-f". Eu posso especificar um diretório, uma pasta, aonde que eu tenho o arquivo de manifesto dentro. O nome do arquivo tanto faz, contanto que ele termine com a extensão, digamos assim, né, com o final .yml, ou nem precisa informar o diretório se eu ou se nós, usuários, né, estivermos no mesmo diretório desse arquivo aqui. É só especificar o nome dele com o .yml no final. Ou a gente também pode fazer diretamente com esse comando do Linux aqui, que a gente pega o cat, coloca para dentro do EOF, que é esse conteúdo aqui, né, que está demarcado com EOF, e aí a gente concatena com o comando kubectl create "-f", está indicando o hífen aqui, que é o estado atual aqui nesse caso. Em todos os casos a gente tem o kubectl. Então o kubectl, como a gente falou, é o componente ali do Kubernetes que vai fazer a nossa interação de usuário com o Kubernetes, com o KS8, através ali dos comandinhos. Então a gente faz através desses comandinhos. Antes da gente prosseguir aqui com os slides, eu quero te convidar para a gente entrar junto lá no Katacoda. Acesse aí o site do Katacoda para a gente dar uma praticada pelo menos um pouquinho juntos. Ali vai ter um cenário chamado Kubernetes Introdução. Vamos entrar nele e vamos entrar nesse primeiro aqui, para a gente startar um cluster single node, ou seja, um ambiente de uma máquina só. Posteriormente a gente vai ver o multinode, que são ambientes com várias máquinas. Nesse caso aqui, o multinode ele vai dar o mais básico possível, que seria um node master, né, a máquina gerenciadora, e um node worker, que é a máquina que é gerenciada. Então, mas na verdade a gente pode ter várias, e a gente geralmente tem em cenários típicos várias máquinas workers. Enquanto conecta o nosso playground aqui do Kubernetes, a gente pode simplesmente clicar em cima desses comandos para a gente ver a versão do Minikube, que é o componente do Kubernetes para pequenos projetos, assim em máquina comum, né? Não é em ambientes embarcados nem nada disso. A gente vai ver mais detalhes disso posteriormente. A gente usa o Minikube aqui, está nessa versão. Eu posso iniciar ele através desse comando. A gente precisa iniciar ele através desse comando. Então aqui a gente está no Ubuntu 18.04 LTS, pelo menos nesse meu cenário. Pode ser que com o passar do tempo o Katacoda mude aí o Linux, o ambiente, mas a ideia do Docker, a base é simplesmente a mesma. Não muda, né, de sistema operacional para sistema operacional
tratando-se de distros Linux, em especial aqui o Ubuntu, que é baseado em Debian. Vai demorar um pouquinho, eu já vou arrastar isso aqui para o lado para nos facilitar. Deixa eu ver se tem como a gente... eu ia aumentar um pouco a fonte, mas aí eu aumento a do navegador. Vou deixar aqui dessa maneira, que a gente consegue dar uma olhada certinho. Então esses são os comandos para criar pod. Você pode escolher quais desses comandos você quer. Só sugiro que você se atente bastante se você for fazer um documento de manifesto YAML para deixar tudo identado conforme solicita o YAML, né, o YAML. Aqui nesse caso ele não está tão correto nesse meu slide. Vai depender muito, você precisa organizar bem a sintaxe, no caso a concatenação, porque a concatenação aqui, a indentação, perdão, ela faz parte da sintaxe. Então, geralmente uma indentação é mais ou menos uma linha, um espaço, né? Ou dois espaços. Aqui ele está mais como uma tabulação, né? Então, se a gente executar isso aqui, provavelmente vai dizer lá o kubectl tentou executar, converter para JSON, porque é isso que ele faz, né? Por baixo dos panos, e acabou não dando certo. O stdin, que é o Standard Input, nesse caso aqui do Linux, né? O Standard Input, que é a entrada padrão do Linux, não soube identificar o arquivo, alguma coisa do tipo, ou algum erro de sintaxe, alguma coisa do tipo. Então é bom que você se atente bem a essa indentação. Aqui no slide ela não está ideal, até porque quando a gente copia e cola lá no Katacoda muda de um pouquinho, tá? Aqui já executou, então a gente já tem o nosso Kubernetes de pé. Vamos copiar e colar só esse comando aqui, que é mais fácil da gente executar. Bom, nesse caso aqui com o kubectl run, a gente vai criar um pod chamado nginx. Você pode colocar o nome que você quiser, contando que a imagem seja de nginx. Ele vai criar o pod. Se eu colocar o comando kubectl, posso dar um tab aqui, vamos ver, não vai puxar. Agora sim, get pods. Vamos ver se ele vai fazer dessa forma. Sim, ele colocou os pods que nós criamos. Tá? Então a gente vai ver mais detalhes já logo logo. Tá aqui o nosso pod, nginx é o nome dele. Se a gente pedir para descrever ele, né? kubectl describe. Lembra que são os comandos de abordagem que a gente viu no encontro passado, né? Tem a declarativa, a imperativa. Aqui, então, ao describe ele vai dizer todas as informações do nosso pod. E aí você pode ver que esse nosso pod ele tem o IP, ele faz parte de um namespace, que é o default. Quando a gente não especifica namespace, ele entra no namespace default, a gente já vai ver isso em seguida. Ele tem o status, no caso que a gente falou do ciclo de vida, ele está em running, ele está em execução. E aqui ó, tem os detalhes, né? O ID do container, imagem, se a gente tenha exposto alguma porta, alguma conexão, algum ambiente, no caso aqui ó, a montagem dele. Enfim, tem vários detalhes sobre isso. Eu vou dar um Ctrl L só para limpar o nosso bash ali, do nosso Ubuntu lá no Katacoda. Tem esses outros comandinhos aqui, a gente poderia fazer dessa forma também. Para manifest, a gente falou, né, do manifest. Aqui é um exemplo. A gente tinha visto nos encontros passados alguns outros exemplos. A gente pode exportar o conteúdo para um arquivo de manifesto. É só, por exemplo, a gente não criou o manifesto e a gente quer criar um manifesto a partir de um pod que a gente já tem criado. É nesse formato. A gente pode salvar o manifesto de um pod colocando aqui o comando do pod, né? kubectl get pod, nome do pod, aqui por exemplo é mypod, menos o YAML, que é o formato do arquivo. Por padrão no Linux, esse comandinho aqui ele vai inserir o conteúdo desse comando dentro do arquivo especificado na direita, que no caso é o arquivo de manifest. O nome tanto faz, tá? Eu coloquei nesse caso mypod, contanto que o final, claro, seja em imo. .yml. E a gente também pode salvar o manifesto sem informações específicas do cluster, que é a mesma situação, porém a gente acrescenta o parâmetro, né, a flag --export,
e salva no arquivo de manifesto.yaml. Certo? A gente viu que dá para criar pods. Tranquilo, né? E a gente viu pelo describe, como eu te falei, que todo pod ele tem um namespace. Nesse caso aqui é default, porque a gente não identificou. Certo? A gente precisa se atentar de que todo pod ele tem um namespace. O que é um namespace? O namespace é como se fosse uma pasta aonde que o nosso pod vai morar. É a residência, digamos assim, do nosso pod. É como se fosse uma categorização para que a gente possa categorizar, filtrar os nossos pods. Ah, eu criei um namespace para as coisas em produção. Então o nome desse namespace é produção. E é um outro namespace para dev, para desenvolvimento. Aí eu classifico o meu cluster, né? Como eu te disse, como é que a gente separa lá no começo do curso, né? Como é que a gente separa o ambiente de desenvolvimento com o ambiente de produção? Esse é um dos formatos que a gente pode fazer. Já é uma categorização. A gente cria pods para algum namespace, certo? Quando a gente não especifica o namespace para a criação de pods, como por exemplo nesse nosso comando a gente não especificou, esse pod vai ser salvo em algum namespace. Não. Quando a gente não especifica isso, por padrão, o Kubernetes ele salva no namespace padrão, namespace default. Tá? E quando eu faço o kubectl getPods, ele vai pegar os pods do namespace que eu estou, que no caso é o default. Certo? Vamos colocar aqui, ó, get namespaces, para a gente mostrar os namespaces. Tá bem? Então, tem o kubesystem. Esses três namespaces aqui, eles fazem parte do sistema interno do Kubernetes. Lembra que eu te disse no encontro passado que alguns dos componentes técnicos do Kubernetes são pods? Então, como o Kube API Server e tal, eles ficam salvos dentro desses namespaces, em especial do kubesystem, que é do sistema do Kubernetes. E também tem o namespace default. Então eu posso listar os pods filtrando por namespace. Então se eu fazer isso "-n", que eu estou identificando que eu quero selecionar um namespace, qual que é o nome dele? Default. Dou um enter aqui, vai listar agora os pods do namespace default. Não quero do namespace default, quero do namespace kube system. Vou dar um tab aqui, enter. Tá aqui. Ó, lembra que eu te falei do kube proxy, do scheduler ali, como eu selecionei, do API server, do controller manager. Né? Então, são todos componentes técnicos do Kubernetes que também são pods. A gente está listando os pods do namespace do sistema do Kubernetes, do kubesystem. Tá? Esse namespace ele é padrão do baixo nível, digamos assim, do funcionamento do motor do Kubernetes. E o namespace default é que quando eu não especifico namespaces na criação de pods, eles automaticamente vão para o namespace padrão do Kubernetes, que é o namespace default. Certo? Só para a gente seguir o slide, o Kubernetes ele usa namespace para organizar os objetos do nosso cluster através de uma divisão lógica, uma separação, uma categorização, uma filtragem. Por padrão, o kubectl interage com o namespace padrão, que é o default, como nós vimos. E para usar um namespace específico, a gente pode usar a flag, como eu te mostrei, a "-n", ou a flag por inteiro, a "-" namespace, igual o nome do namespace. Eu gosto de usar a mais abstrata, a mais simplificada, "-n", seguido do nome do namespace, como a gente viu ali no Katacoda. Para interagir com todos os namespaces, como é que eu mostro o comando para listar os pods de todos os namespaces? --, all namespaces. Dessa forma, tá? Então, quando eu faço isso, kubectl get alguma coisa, --, all namespaces, a gente vai mostrar nesse caso aqui os pods de todos os namespaces. E aí estão todos os pods dos namespaces, inclusive o próprio Kubernetes, ele identifica o pod com o nome nginx, ele está lá guardado no namespace default. E os demais aqui estão no kubesystem. Tem o status deles, né? Todos estão running, tempo de vida, digamos assim, quantas vezes foi restartado, enfim, tem alguns detalhes. Sempre é importante a gente referenciar namespace, tá? Na criação de pods,
na listagem de pods, na deleção, na exclusão de pods, porque muitas vezes a gente pode ter pods com o mesmo nome. Isso não faz mal, contanto que eles sejam criados em namespaces diferentes. Então eu posso ter o mesmo pod nginx salvo no Cube System, no namespace Cube System. Agora, se eu querer criar novamente, vamos fazer o teste aqui. O pod nginx, certo? No namespace default, ele vai dar um erro, ele vai dizer, ó, o pod já existe. Agora, se eu querer criar esse mesmo pod dentro do Cube System, a princípio ele vai ter que deixar, a não ser que dê algum problema de... aí ó, eu ia dizer, a não ser que dê algum problema de permissão do próprio Kubernetes, certo? Se eu querer criar de novo o mesmo pod nesse mesmo namespace, aí novamente ele vai dizer, não, nesse namespace esse pod já existe, certo? A gente sempre precisa referenciar, mesma coisa quando eu quero deletar. Se eu simplesmente colocar lá kubectl delete nginx, que é o nome do pod, e dar um enter, ele vai deletar, ou pelo menos vai tentar excluir o pod nginx do namespace default, que eu não especifiquei namespace. Quando eu não especifico namespace no comando do kubectl, o Kubernetes entende por padrão que é do namespace default. Então eu preciso especificar, né? A não ser que eu queira, né, propriamente dito, remover alguma coisa do namespace default. Se eu quero remover algo de outro namespace, eu tenho que especificar esse respectivo namespace. Ok? Para interagir com todos os namespaces, a flag "all namespaces" no comando. E daí tem os comandinhos, né? A gente pode criar namespaces. Vamos criar um aqui só para teste. kubectl create namespace. O namespace aqui, o nome dele eu coloquei dev. Pode colocar o que quiser, né? A gente vai listar os namespaces. List, né? Get namespaces. Opa, perdão. Eu dei um tab ali. Ele é namespaces ou com S também, tanto faz, tá? Listou aqui para nós. Tá aqui o namespace dev. Ah, eu quero saber detalhes desse namespace. Então eu preciso fazer da seguinte forma. É como no pod, né? Eu fiz kubectl describe pod, nome do pod. Aqui eu faço describe namespace, nome do namespace, que é dev. Vou dar um Ctrl L aqui só para o comandinho ficar lá em cima. E aí ele vai mostrar aqui detalhes, né? Anotações, o status, e vai mostrar labels. Labels são rótulos que a gente já vai ver em seguida. Para a gente remover namespace, kubectl delete namespace, nome do namespace, listar. A gente pode filtrar os pods, como eu te mostrei. É interessante que a gente faça essa filtragem. Os namespaces eles servem para isso. Sempre quando a gente quer executar algum comando de CRUD, digamos assim, de algum componente, de algum objeto, principalmente referenciando-se a pods, a gente precisa fazer essa filtragem de namespace. Esquecer um namespace, esquecer em esquecer mesmo, né? Não colocar o namespace em algum comando do kubectl ali com relação a pods é como a gente fazer uma cláusula, uma query lá no SQL sem o where. Então, um update lá sem o where, né? Então vai ficar meio complicado. A gente precisa fazer essa categorização, essa filtragem e sempre referenciar elas nos nossos comandos lá. Bem tranquilo? E aí a gente falou sobre labels também. A gente pelo menos viu ali que existe uma referência a labels. O que são labels? São rótulos que permitem mais filtragem ainda, tá? A gente viu até agora então pod, que é o conceito técnico ali que a gente vai trabalhar com pods no Kubernetes. Cada pod ele mora em um determinado namespace. Mesmo que eu não especifique, o pod ele vai ter um namespace onde é que ele vai morar. E eu posso fazer, muitas vezes eu preciso fazer essa filtragem em comandos para que eu consiga acessar esse determinado pod através do que? Do namespace dele, da moradia dele, da residência dele, digamos assim. Mas se eu tiver dentro desse respectivo namespace, vários pods, se for algo mais complexo, como tipicamente é, a gente pode utilizar o conceito de rótulos, de labels.
que permitem classificar ainda mais os nossos pods. É como se fosse uma subclassificação dentro do namespace, tá? O pod ele a sintaxe do pod ele é uma par de chave valor string ou key value que a gente chama, né, já do costume. Ele é uma string. Todos os recursos, objetos do Kubernetes, eles podem ser rotulados. Inclusive é interessante que a gente rotule, como eu te disse, o mesmo cenário do namespace é importante que a gente também coloque labels nos nossos objetos do Kubernetes para fazer essa filtragem, porque daí quando eu quero atuar sobre um determinado objeto, eu vou especificamente naquele objeto alvo que eu tenho como objetivo. Por quê? Porque eu sei bem certinho onde é que ele está, de acordo com a filtragem que eu fiz por namespace, por label, de uma forma mais geral, né? O namespace ele é mais para questão de pods. E a label é para tudo, praticamente, no Kubernetes, para todos os objetos que compõem o ambiente, o mundo do Kubernetes, o mundo do KS8. Existem dois tipos de classificações de labels: as Equality Bases, que são baseadas em igualdades ou diferenças, que a gente pode referenciar dessa forma. Por exemplo, aqui a gente criou uma label de Environment, é igual a Production. Eu estou dizendo então que Environment é igual a Production, ou estou dizendo que a label do tipo Tier é diferente de Front-End, certo? Então eu posso fazer essa igualdade de diferença diretamente, ou eu também tenho a classificação da label Set Basis Requirement, que é baseada em conjuntos, que eu posso especificar um conjunto. Por exemplo, aqui, o environment ele está ou em production ou em QA. Ou o tier ele não está ou em front-end ou em back-end. Então aí eu coloco uma especificação baseada em conjuntos, onde que a gente tem vários e a gente vai fazendo a filtragem diferente do Equality Base, que a gente iguala diretamente a relação ou não, né? Ou a gente traz pela diferença, certo? Só para lembrar, tem vários objetos no K8s, muitos deles são baseados em Equality Base, outros em Set Base. A gente referencia isso, ou a gente pelo menos tem noção disso lá na criação dos manifestos. Então, com o passar dos nossos encontros, a gente vai dando uma olhada e aí eu vou te dizendo, ó, esse aqui é Equality Base, esse aqui é Set Base. A gente vai tendo essa noção de como essas labels, essas sintaxes funcionam. E aí a gente também tem os mesmos comandos para labels. A gente pode mostrar as labels, tá? kubectl get pods, e a gente pode mostrar as labels desses pods. Copiar e colar aqui esse comandinho, só para mostrar como a gente tem uma label aqui criada, ó, run nginx, certo? Vamos pegar, retornar o nosso comando do kubectl run, só para te mostrar aqui como foi criado, né? No run, ele já puxou automaticamente uma label. Que tipo de label é? Equality Based. Run igual a nginx. Então, o que a gente está vendo aqui é uma label baseada em igualdade de diferença, não é em conjunto. E ele vai mostrar aqui, por exemplo, se nesse namespace eu posso fazer o seguinte, tá? Vamos filtrar aqui um pouco o comando. Eu posso citar os pods de um determinado namespace. A gente sabe que a gente criou o namespace dev, certo? Vamos pegar aqui menos né? Então a gente consegue fazer dessa forma. Não tem nada criado em dev, né? Enfim, mas a gente pode relacionar. A gente pode fazer isso aqui, né? Menos L e o nome da label desse determinado pod. Então, é como eu te disse, é uma filtragem extra. Além de eu estar filtrando a listagem de pods pelo ambiente que ele está, pela residência em que ele está, ou seja, o namespace, nesse caso dev, eu vou dentro do namespace dev filtrar os pods com a label, com o rótulo, nome da label, aí a label que a gente está procurando. Por exemplo, dev versão 1, alguma coisa do tipo. Dev banco de dados, alguma coisa do tipo a critério aí dos desenvolvedores, do usuário aí que está interagindo e gerenciando o Kubernetes aí por cima do alto nível, certo? Isso não vale só para comandos de get, isso vale para todos os comandos.
para create, para gets, para deletes. Por exemplo, aqui a gente exclui pods com a label run my app, kubectl delete pods -l com a label environment igual a produção e tire from change. Não necessariamente com a label run my app, né? Então eu estou excluindo os pods onde que a label environment é produção e também a label tire é from change. Eu também posso trabalhar com os set bases. Então aqui, por exemplo, eu vou listar os pods onde que o ambiente é em produção, está em produção, e o tier está em front-end, tá? É o mesmo cenário, só que aí trocando a categorização dessas labels. E eu posso atribuir uma label a esse determinado pod. Pode ter mais de uma label? Pode. É que a gente trabalha, né, com esse conceito de match labels, que a gente já vai ver em seguida também, que aí também tem que ser tudo referenciado certinho. Então a gente pode, se o pod por padrão ele não tem uma label, claro, a gente precisa muitas vezes até atribuir uma label a ele. Então o kubectl label deployment, que é o nome do pod, nginx deployment, qual que é a label tire igual a dev, certo? Bem tranquilo com relação a isso. Esses são os comandos básicos. Claro, a gente vai ver com o passar dos nossos encontros, do nosso curso. Inclusive, no nosso próximo encontro, a gente vai falar muito mais sobre o cluster single node, ou seja, esse ambiente que a gente está aqui de uma máquina só do Kubernetes. A gente vai ver como é que as coisas funcionam aqui quando a gente se trata de uma máquina só, uma máquina master no nosso caso. E aí a gente vai testar, vai tentar, vai treinar muitos desses comandos relacionando-os nesse nosso próximo encontro, certo? Mais informações lá no meu site bisocial.github.io. Esses comandinhos aqui, se você quiser guardar eles, eu sugiro inclusive que você os anote, mas não precisa pegar e anotar na mão. Você pode acessar lá no meu site, bisocial.github.io, ou se você está me assistindo pelo YouTube, o link vai estar aí na descrição. Acessa lá o meu site, entra na página do Kubernetes, vai ter esses e muitos outros comandinhos e conceitos sempre atualizados com as novas versões do Kubernetes, para que você não precise ficar escrevendo, reescrevendo esses códigos, certo? Nos vemos no nosso próximo encontro de K8S em ambiente single node. Um abraço e até o nosso próximo encontro.